Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashat Noah. Noah é o nome hebraico da pessoa conhecida em português como Noé. Esta Parashá compreende Bereshit, Gênesis, capítulo 6, verso 9, até o capítulo 11, verso 32. Inicialmente, eu vou fazer um resumo da Parashá, abordando em uma visão panorâmica os principais aspectos, e depois eu irei retornar para analisar alguns pontos que merecem um aprofundamento nesta Parashá. Bem, resumidamente, esta Parashá começa dizendo que a terra estava corrompida, repleta de violência e impiedade. Conforme nós vimos na Parashá passada, a Parashá Bereshit, o homem pecou e o pecado se alastrou perante a humanidade. Então houve homicídio, imoralidade sexual, idolatria. O pecado ele foi varrendo e contaminando totalmente a humanidade. E na época de Noah, a violência, a impiedade, a iniquidade, ela era muito forte na terra. E a Torá escreve que nesta geração ímpia, Noé era um homem justo, sincero e que andava com Elohim. Aliás, Noah é uma palavra cuja raiz hebraica significa serenidade. Então, em uma geração de tanta injustiça, de tanta impiedade, Noé, ele era um homem sereno. Ele não se contaminou com toda a corrupção que permeava a terra. E por isso o Eterno fala para Noé, construir uma arca, pois o Eterno iria destruir a humanidade por meio das águas do dilúvio. Porém, o Eterno estabeleceria uma aliança com Noé, com sua família e com os seus descendentes. Esta aliança o Eterno firmaria com Noé porque diz a Torá que Noé era um tzadik, era um homem justo perante os olhos do Eterno. E aqui nós vemos como o Eterno age, como o Eterno trabalha. Em relação aos ímpios, o Eterno vai proferir um juízo, vai destruir a humanidade por meio das águas do dilúvio. Porém, já que Noé era um tzadik, era um homem justo, o Eterno vai firmar com ele uma aliança. Não só com ele, mas o Eterno vai estender esta graça, esta misericórdia, este chesed, também à família e aos descendentes de Noé. Durante 120 anos, Noé ele constrói a arca, cumprindo todas as especificações que o Eterno lhe ordenou a fazer. Então, vejam, foi um tempo muito longo, 120 anos para Noé construir a arca. E seguindo a direção do Eterno, Noé levou para a arca 7 pares de cada animal puro e 1 par de cada animal impuro. Após construir a arca, Noé, sua família e todos os animais adentrarem na arca, então o Eterno mandou as águas do dilúvio que destruíram todos os homens e todos os animais da face da terra, poupando só os homens, a família de Noé que estava na arca e os animais que também lá estavam. Ao fim do dilúvio, em Bereshit, Gênesis, capítulo 9, Elohim abençoa Noé e estabelece uma série de leis firmando uma aliança com Noé, no sentido de que nunca mais iria destruir os homens e os animais por meio das águas do dilúvio. E diz o Eterno que o sinal desta aliança com Noé seria o arco na nuvem, o arco colocado na nuvem, que é popularmente conhecido como arco-íris. Eu particularmente não uso o nome arco-íris, porque íris é o nome de uma divindade pagã. Se nós lemos as Escrituras, não aparece a palavra arco-íris, aparece a palavra arco na nuvem. Então, para não render homenagem a Íris, esta divindade pagã, eu
não gosto de usar a palavra arco-íris, eu uso a linguagem bíblica, o arco que está colocado na nuvem ou o arco celeste. Este arco celeste, ele é o sinal da aliança do Eterno com Noar. Em seguida, a Torá narra que Noar ele planta uma vinha e depois ele bebe vinho e se embriaga. E seu filho Ram, ele olha para a nudez de Noar. E, segundo a explicação de vários rabinos, olhar para a nudez de Noar significa que Ram, o seu filho, ele atacou o seu pai, que estava embriagado, que estava bêbado, e cometeu um ato de perversidade sexual contra Noar. Por esta razão que a Torá diz que Noé amaldiçoou Canaã, que é da descendência de Ram, seu filho, ou seja, haveria uma maldição sobre os descendentes de Ram em razão deste ato de perversidade sexual, esse ato cometido contra o seu pai. Em contrapartida, Noar abençoou seus 2 outros filhos, Shem e Efet, porque diz a Torá que esses filhos acolheram seu pai e de faces viradas o cobriram com uma capa. No capítulo 11 de Bereshit e de Gênesis, há a narrativa da torre de Babel, Babel em português chamado de Babel, e no final a Parashá se encerra com a exposição narrativa sobre a família de Abrão. Bem, estes são os fatos principais desta Parashá e agora nós vamos passar a destacar alguns tópicos muito importantes. Bem, a Parashá Noar começa dizendo, que a humanidade estava totalmente corrompida. Em Bereshit, Gênesis 6:11, está escrito que a terra estava repleta de violência. E em hebraico a palavra é Hamaz. Ora, o que é Hamaz? Explica o rabino Diezendruk que, à luz do entendimento dos sábios de nosso povo, Hamaz é interpretado como sendo violência, idolatria, incesto, imoralidade sexual e homicídio. Ou seja, nos dias de Noé, a humanidade estava vivendo uma grande decadência moral. Havia muita violência, idolatria, imoralidade sexual e homicídio. E todas essas coisas abomináveis fizeram com que o Eterno desejasse destruir a humanidade, poupando apenas Noar e a sua família em razão de Noar ser um homem justo. E continua o rabino Diezendruk explicando o seguinte, que por causa da justiça de um homem, Noé, pela justiça de Noar, ocorreria a salvação da humanidade. É interessante observar que o mesmo raciocínio é usado por Shaul por Paulo, quando Shaul escreve que por meio do sacrifício de um justo, Yeshua HaMashiach, nós obtemos a salvação. Ou seja, Noar era justo e pela sua justiça a humanidade é salva. Yeshua HaMashiach, que é a encarnação da palavra do Eterno, ele é a manifestação da Davar Elohim, da palavra de Elohim, por meio do sacrifício de Yeshua, nós também obtemos a salvação. Então, nós percebemos o conceito de que por ato de um homem justo, outros homens podem ser abençoados pelo Eterno. Tal como a justiça de Noar poupou a humanidade, a nossa fé, a nossa emuná em Yeshua HaMashiach gera a vida eterna para todo aquele que nele crê. Em Bereshit, Gênesis 7:9, a Torá narra que Noé, ele era um homem justo, um homem perfeito, um homem íntegro em sua geração. Irashi, ele aponta
uma divergência doutrinária entre os sábios de nosso povo. Alguns estudiosos acham que Noé, se ele tivesse vivido em qualquer outra geração, mesmo assim ele seria o homem mais íntegro de todos. Ou seja, grande parte dos rabinos leciona que Noé ele era um homem justo, um homem íntegro, não só em sua geração, mas se Noé tivesse vivido em qualquer outra geração, em todas as épocas da humanidade, mesmo assim Noé seria considerado o mais íntegro de todos os homens. Por outro lado, há rabinos que discordam deste entendimento. Há rabinos que dizem o seguinte, que se Noé tivesse vivido na época de Abraão, Noé ele não seria considerado um homem especialmente íntegro. Ou seja, Noé seria justo, mas ele não seria o mais justo de todos os homens da face da terra. À luz do Zohar, capítulos 67b e 68a, o Zohar ele diz o seguinte, que Moisés, ele foi mais justo que Noé. Por quê? Porque quando o povo fez o bezerro de ouro e praticou a idolatria, o Eterno disse que destruiria o povo de Israel. E o que Moisés fez? Moisés ele intercedeu pelo povo e pediu para que o Eterno perdoasse, para que o Eterno poupasse aquele povo. E Moisés disse, Eterno, poupa o povo, ou então o Senhor risca o meu nome do livro que escreveste, que é o livro da vida. Então Moisés, ele pediu, ele clamou o perdão do Eterno em prol do povo que pecou. E o Zohar explica que, por outro lado, Noé, ele não pediu para que o Eterno perdoasse a sua geração. Explica o Zohar que Noé não olhou pela salvação de sua geração. Então, resumindo, o Zohar ele estabelece esta contraposição. O povo pecou e Moisés intercedeu pela salvação do povo. Por outro lado, Noé ele poderia ter feito esta intercessão, mas ele não fez, ele se absteve. Ele sabia que a sua geração estava corrompida, mas ele não fez uma oração de intercessão, razão pela qual Moisés é mais justo do que Noé neste sentido. Noé demorou 120 anos para construir a arca. E por que ele demorou todo este tempo? Ora, existe um princípio que se extrai da Torá, que o Eterno, antes de castigar alguém, ele adverte e ele dá um tempo de arrependimento. Então, segundo o Midrash, durante os 120 anos que Noé demorou para construir a arca, as pessoas perguntavam o motivo daquela obra e Noé dizia que um dilúvio estava por vir. Noé dizia isto na esperança de que as pessoas se arrependessem de seus atos maus e passassem a trilhar o caminho de justiça. Ou seja, ano após ano, imaginem vocês, um homem durante 120 anos vai construindo uma arca gigantesca, dizendo que a humanidade seria destruída. Provavelmente as pessoas deveriam achar que ele estava louco. E apesar de a Torá não afirmar que Noé intercedeu pela salvação da humanidade, Noé, segundo o Midrash, ele dizia que o Eterno iria castigar todos os seres humanos em razão da impiedade, e Noé chamou os homens ao caminho da Teshuvá, ao caminho do arrependimento. Mas mesmo assim, as pessoas
cruzaram os seus braços e nada fizeram. Né? Deveriam achar que ele estava louco, deveriam estar debochando desse dilúvio, dessa destruição que recairia sobre a terra. E pegando este episódio em Matitiarro, Mateus 24, capítulo 24, versos 36 ao verso 44, Yeshua, ele diz que o final dos tempos seria como nos dias de Noé. Yeshua, ele diz que ele retornaria para julgar o mundo tal como nos dias de Noé. O que Yeshua está fazendo, né, ao comparar os dias de Noé com o seu retorno, com a sua segunda vinda? Yeshua está lecionando que nos dias de Noé pregou o arrependimento e as pessoas não quiseram se arrepender. Yeshua diz que com ele será a mesma coisa. Yeshua veio ao mundo, morreu para acaparar, para fazer expiação pelos nossos pecados, e muitas pessoas estão rejeitando Yeshua, tal como rejeitaram a mensagem de Noé. E o dilúvio, quando o dilúvio veio, ele veio em um momento que ninguém esperava. O dilúvio pegou a humanidade de surpresa. E Yeshua, ele deixa claro que o seu retorno, ele também será uma surpresa para a humanidade. E nesses textos que eu citei para vocês, Yeshua, ele fala, ele fala do servo bom e do servo mau. Existe o servo mau que ele está destruindo os bens do seu senhor, ele vive de uma maneira ímpia e de repente o seu senhor chega e o pega em flagrante. O seu senhor percebe que ele estava vivendo de uma forma incorreta. E Yeshua faz o contraponto em relação ao servo bom, que é aquele que, mesmo não vendo o seu senhor, mesmo sabendo que o seu senhor está longe, ele tem uma conduta íntegra, uma conduta perfeita. Yeshua diz que ele há de voltar e ele vai encontrar o servo bom e o servo mau, e a sua vinda será inesperada, tal como nos dias de Noé. Isso é muito importante porque eu vejo muitos judeus que negam Yeshua. Infelizmente, há pessoas do meu povo que debocham de Yeshua, que falam palavras de blasfêmias, de blasfêmia contra Yeshua, e não querem andar com a Torá e andar com o nosso Mashiach. Eu oro, intercedo por estas pessoas, por quê? Porque quando Yeshua voltar, ele irá pegar todos nós de surpresa. E daí, aqueles que não estiverem andando segundo o caminho da Torá e testemunhando Yeshua HaMashiach, todos eles serão julgados, porque Yeshua, a sua primeira vinda foi como o servo sofredor descrito por Yeshayahu, por Isaías. Yeshua veio como Ben Yosef, como filho de José, como servo sofredor. Porém, Yeshua retornará não como servo. Yeshua vai voltar como Ben David, como filho de Davi. Yeshua volta como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para inaugurar o reinado messiânico aqui na terra, e ele há de julgar toda a humanidade. Compulsando ainda os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, conhecidos popularmente como o Novo Testamento, em Ivrim, Hebreus 11, verso 7, há a narrativa que pela fé Noé construiu a arca para salvar a sua casa. E pela fé Noé condenou o mundo e recebeu a justiça decorrente da fé. Então o autor de Ivrim diz que Noé ele conseguiu se salvar e salvar a sua família porque ele teve fé. Eu gostaria de destacar que em hebraico a palavra fé é emuná.
Emuná é o que em português nós chamamos de fé. Porém, o conceito de emuná é diferente do conceito, muitas vezes, apregoado pelo cristianismo. Muitos cristãos acham que fé é apenas uma crença abstrata. Eu já vi evangélicos, por exemplo, dizendo: eu tenho fé porque eu creio. E essa crença é uma concepção meramente abstrata, desprovida de obras. Ora, à luz do pensamento semita, emuná, que é traduzido geralmente como fé, emuná não é apenas crer. Emuná significa crer, significa confiar e também significa obedecer, fazer. A emuná, a fé israelita, é uma fé que se traduz em obras concretas. Tanto é que Yaakov Hatzadik, Tiago, em Tiago 2, versos 17 e 18, Yaakov Tiago, ele explica que a fé, a emuná, sem obras, ela é morta. E Yaakov Tiago, ele diz: me mostre a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé, a minha emuná, por meio das minhas obras. Então isto é um conceito fundamental, porque há muitas pessoas, eu já vi, por exemplo, evangélicos dizendo: eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu creio, logo eu estou salvo. E estas pessoas que dizem que estão salvas, muitas vezes praticam obras más, obras ímpias, obras abomináveis aos olhos do Eterno. E essas pessoas acham que estão salvas. Ora, isto não é um conceito bíblico. À luz das Escrituras, aquele que tem fé, aquele que tem emuná, necessariamente irá praticar obras boas. Porque a fé sem obras, ela é morta. As obras, elas são um sinal, elas são uma prova, elas são um atestado da nossa fé. Tanto é verdade que Yeshua HaMashiach, em Yohanan, João, capítulo 14, verso 15, Yeshua disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E os mandamentos de Yeshua são os mandamentos da Torá. Ou seja, quem ama Yeshua irá cumprir os mandamentos do Eterno que estão esculpidos na Torá. Yeshua foi muito claro neste sentido. Quem ama, obedece. Se alguém diz que ama Yeshua, mas é desobediente aos mandamentos, então esta pessoa, na verdade, não ama coisa nenhuma. É uma fé meramente abstrata, mas, repito, o que disse Yaakov, a fé sem obras, ela é morta. A nossa fé, ela se materializa por meio de ações concretas. Se nós fizermos as contas de quanto tempo Noah, sua família e seus animais eles ficaram dentro da arca durante o período do dilúvio, dá aproximadamente um período de 12 meses. Com efeito, o Talmud diz que foram 365 dias que Noah ficou na arca. E por que ele ficou tanto tempo na arca? Dizem os rabinos que o Eterno ele fez um teste de convivência. Durante aquele período, em uma situação adversa, inóspita, Noah, a sua família e os animais tiveram que conviver em harmonia. Então, isso é importante porque viver em grupo é muito difícil. Viver em grupo em uma situação adversa, como em uma arca, em meio a um dilúvio, é uma situação mais dificultosa ainda.
nós temos que aprender a conviver com o próximo. Isto realmente é algo que nós temos que testar, fazer este teste de convivência. Eu digo até por mim mesmo que às vezes eu sou uma pessoa que sou impaciente com os outros, às vezes eu me aborreço, às vezes eu fico estressado e isso não é uma atitude correta. O Eterno, ele quer que nós possamos conviver em harmonia com todas as pessoas. Alguns rabinos dizem que durante esse 1 ano, Noah, ele tratou com serenidade toda a sua família. Noah, ele também foi bondoso para com os animais. Então o Eterno, ele firmou esta aliança com Noah porque ele foi uma pessoa tão boa, não só com os homens, mas a bondade de Noah era uma bondade tão grande que ele foi uma pessoa muito amável com os animais, alimentando, provendo a necessidade daqueles animais que estavam com ele na arca. Então, com isso, nós aprendemos que nós realmente devemos ter uma convivência harmoniosa com os nossos semelhantes. Uma pessoa pode sentir a vontade de se fechar em uma arca de espiritualidade pessoal, ou seja, isolando-se do mundo. Mas a Torá nos ensina a sair da arca e a cuidar do mundo ao nosso redor. A Torá, ela nos ensina que nós não devemos nos fechar, nós não devemos nos enclausurar como os monges medievais faziam, ou como os essênios da comunidade de Qumran, que eram sectários. Mas nós devemos nos relacionar com todos os seres humanos, amando, como ensinou Yeshua, amando o próximo como a nós mesmos, amando até mesmo os nossos inimigos. É mais fácil o isolamento social, porém a Torá e Yeshua não nos chamam ao isolamento. Yeshua nos chama para amar o próximo, ainda que isso seja muitas vezes uma missão difícil. Ainda que seja difícil amar os nossos inimigos, nós temos que passar neste teste de convívio social, nós temos que nos esforçar para amar todos os seres humanos, porque todos foram criados à imagem e à semelhança de Elohim. O Eterno mandou o dilúvio e aquelas águas destruíram toda a humanidade, poupando tão somente Noa, sua família e os animais. Sobre este episódio, o Rebbe de Lubavitch, em Likutei Sirot, volume 25, ele ensina que as águas do dilúvio funcionaram como um mikveh, como um banho ritual, pois a terra precisava ser purificada. Então, o Rebbe de Lubavitch prossegue dizendo: se para a geração do dilúvio as águas eram uma punição, para o mundo em si as águas eram uma bênção, pois o mundo se purificou através delas, ou seja, através daquelas águas. De forma semelhante, Kefá, Pedro, em Kefá Beit, 2 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 22, Kefá, Pedro, ele explica que Noah e sua família foram salvos pela água. E ele diz ainda que as águas do dilúvio prefiguraram a imersão, com a remoção da sujeira do pecado, para que o homem tenha uma boa consciência para com Elohim, por meio da ressurreição de Yeshua HaMashiach. O que Kefá Pedro está dizendo? Kefá, ele estabelece uma comparação muito interessante. Kefá, seguindo os passos do Rebbe de Lubavitch, claro, o Rebbe de Lubavitch nasceu muito tempo depois de Kefá, ou seja, mas tanto Kefá quanto o Rebbe de Lubavitch, eles partem da mesma premissa, dizendo que as águas do dilúvio, elas purificaram a humanidade, elas destruíram e purificaram a humanidade que restou. Kefá, o que ele diz? Ele fala que as águas do dilúvio, elas serviram para purificar a humanidade. Então, da mesma forma
Quando alguém passa pela imersão, pelo batismo nas águas, em hebraico, pela tevilá, quando alguém passa pela tevilá, pelo batismo, pela imersão nas águas, as águas do batismo, as águas da tevilá, elas prefiguram, elas representam que é uma remoção da sujeira do pecado. Então o pecado, simbolicamente, ele é removido por meio daquelas águas. E o homem, ele se torna limpo porque ele tem uma consciência boa para com Elohim e por meio da fé na ressurreição de Yeshua HaMashiach. Por conseguinte, tanto o Rebbe de Lubavitch quanto o Kefá partem da premissa que as águas do dilúvio foram um grande mikveh, um grande banho ritual. A única diferença é que o Rebbe de Lubavitch morreu sem crer que Yeshua é o Mashiach. E Kefá, ele explica que essas águas do dilúvio, elas prefiguram, elas simbolizam a imersão, o batismo para a remoção do pecado para todo aquele que crê na morte e na ressurreição de Yeshua HaMashiach. O Talmud, no Masechet Sanhedrin 56a, ele lança mão de uma série de regras, de mandamentos que se extraem dos primeiros capítulos de Bereshit, de Gênesis, e o Talmud ele elenca 7 leis que são chamadas de leis noéticas, ou, em hebraico, né, leis noáridas, em homenagem a Noé. E os rabinos eles dizem que quem cumpre estas 7 leis, ou seja, os gentios que cumprem estas 7 leis, eles têm um lugar no mundo vindouro. Ou seja, eles podem obter a vida eterna. Então, são 7 leis universais que são aplicadas, dizem os rabinos, que são aplicadas aos gentios, e se os gentios cumprirem estas 7 leis noéticas, eles obterão a salvação. Eu vou falar rapidamente sobre estas 7 leis e depois nós iremos analisar o que os netzarim, os nazarenos, os discípulos de Yeshua, como eles entendem esta questão. Bem, em Sanhedrin 56a, o rol dessas 7 leis são: primeira lei, estabelecer juízes, justiça. Ou seja, toda a sociedade tem que ter um corpo de juízes para aplicar leis, e as leis de uma nação elas devem ser leis justas. A segunda lei noética, literalmente, é abençoar o nome do Eterno. Porém, muitas pessoas traduzem como não amaldiçoar ou não blasfemar contra o nome do Eterno. Esta é a segunda lei. A terceira lei noética é abster-se da idolatria. Quarta lei, abster-se da imoralidade sexual. Quinta lei, não assassinar. Sexta lei, não furtar. E sétima lei, abster-se do sangue de animais, ou seja, não comer, não beber o sangue de animais. Isto é muito importante porque o judaísmo ele entende que os gentios eles têm que cumprir estas 7 leis, que elas são imprescindíveis para a salvação dos gentios. Paralelamente a isto, em Masei Shelechim, em Atos dos Emissários, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, há um debate entre os netzarim, entre os nazarenos, sobre quais seriam os requisitos para que os gentios ingressassem na comunidade dos talmidim, dos discípulos. Ou seja, o que seria necessário para que um gentio fosse abrigado,
para que ele ingressasse na comunidade dos judeus que criam em Yeshua HaMashiach. Em Atos 15 mostra que alguns achavam que o gentio ele precisava passar pela Brit Milá, pela circuncisão, para ser salvo. Ou seja, somente seria admitido como discípulo de Yeshua o gentio que fosse circuncidado. Então, em Atos 15, há todo um debate e, por fim, os talmidim, shelichim, os emissários, eles concluem que um gentio ele pode ser admitido na comunidade nazarena, ainda que ele não tenha sido circuncidado na carne, ainda que ele não tenha a Brit Milá. Ele deve ser admitido caso ele cumpra algumas regras mínimas. E estas regras mínimas, que são narradas em Atos 15, versos 19 e 20, elas são muito parecidas com aquelas 7 leis noéticas. Por exemplo, está escrito, em Atos 15, 19 e 20, que os gentios eles ingressariam na comunidade dos discípulos, mas eles deveriam se abster dos ídolos, da idolatria, eles deveriam se abster da imoralidade sexual, eles não deveriam comer carne sufocada e eles não poderiam comer sangue. Isto está em Atos. Eu estou dizendo porque é impressionante que a igreja cristã, por exemplo, os católicos, os evangélicos, eles comem carne com sangue, vão em churrascaria e comem carne com sangue. E dizem os evangélicos, os católicos, que eles seguem o Novo Testamento. Porém, o Novo Testamento, ele expressamente proíbe a ingestão, a comer carne sufocada e carne com sangue. Basta ler Atos 15, versos 19 e 20. Então, o sangue é algo, comer sangue é algo abominável aos olhos do Eterno. Tanto é que todas as religiões pagãs, elas têm o hábito de fazer rituais com sangue e ingestão também de sangue, que é algo abominável. Então vejam, voltando ao ponto fundamental, os gentios, eles não precisavam ser circuncidados para serem admitidos perante a comunidade nazarena, mas eles deveriam abandonar a idolatria, abandonar a imoralidade sexual e não comer carne sufocada e com sangue. Vejam, por conta disso, vem a pergunta: então, os gentios discípulos de Yeshua, eles precisam fazer somente estas 4 coisas e ponto final? Por exemplo, aqui não está escrito não matar. Então, o gentio discípulo de Yeshua, ele pode matar? Aqui não está escrito não mentir. Então, será que o discípulo de Yeshua que seja gentio, ele pode ser uma pessoa mentirosa? A resposta é simples, é claro que não. Atos 15 estabeleceu o mínimo de regras para que um gentio fosse admitido no meio dos nazarenos, dos netzarim. Porém, com o passar do tempo, os gentios, eles iriam aprender a Torá e iriam incorporar outros mandamentos da Torá em suas vidas. Tanto é assim que em Masei Shelichim, Atos 15, verso 21, está escrito que os gentios, eles estariam a cada Shabat, a cada sábado, nas sinagogas, onde Moshe, ou seja, a Torá, era lida. Então, a cada Shabat, a todo sábado, a Torá é lida nas sinagogas e os gentios, eles estavam juntos com os netzarim, com os nazarenos,
Ambos estavam juntos nas sinagogas, guardando o Shabat, o sábado, e estudando a Torá. Então, os gentios começam praticando regras mínimas, mas eles vão estudando a Torá e eles vão incorporando outros e outros mandamentos em suas vidas. Porque o Eterno não faz acepção de pessoas. Então, a regra do não mentir, ela vale tanto para o judeu quanto para o gentio. A regra do não matar vale tanto para um quanto para o outro. A própria Torá, ela diz que as suas regras, elas são aplicáveis tanto para o povo de Israel, quanto para os gentios. Ora, por exemplo, Shemot, Êxodo 12:49, Bemidbar, Números, capítulo 15, versos 15 e 16. Vaikra, Levítico, capítulo 24, verso 22 e Levítico 18:26. Todos estes textos dizem que as regras da Torá, elas seriam aplicadas tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros que estivessem vivendo com eles. Esses estrangeiros, obviamente, eles eram gentios. Então a Torá, ela diz que as suas regras, elas são aplicáveis tanto para os judeus quanto para os gentios. E por que isso é importante? Porque, infelizmente, há judeus messiânicos ensinando algo totalmente errado. Há muitas congregações judaico-messiânicas dizendo que o judeu, ele tem que cumprir a Torá, mas o gentio somente precisa cumprir as 7 leis noéticas, noáridas. Ora, isto é um erro. Por quê? Porque o Eterno, ele não faz acepção de pessoas. Todos estes textos a que eu fiz referência, textos da própria Torá, são uníssonos, claros e objetivos, no sentido de que as regras da Torá, elas são aplicáveis tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros. Não faz sentido nenhum dizer que o judeu, ele tem que cumprir toda a Torá e o gentio apenas 7 leis. Ora, se assim fosse, o Eterno estaria fazendo uma acepção de pessoas. E este raciocínio de que o gentio só precisa cumprir as 7 leis noéticas, isto é uma invenção do judaísmo rabínico. Mas isto não tem fundamento nas Escrituras. Vamos ver o que disse Yeshua sobre isso. Em Matitiahu, Mateus 28, versos 19 e 20, Yeshua diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Aí nações em hebraico são goim, ou seja, fazei discípulos entre as nações, entre os goim, entre os gentios. E lá na frente Yeshua prossegue, dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ora, Yeshua disse: façam discípulos entre os gentios e eles irão guardar tudo que eu tenho mandado. E o que Yeshua mandou guardar? Yeshua mandou guardar a Torá, como nós vemos em Matitiahu, Mateus 5, versos 17, 19. Então a questão é, Yeshua disse: façam discípulos entre os gentios e ensinem os gentios a guardar tudo o que eu ensinei a vocês. Por sua vez, Yeshua ensinou o quê? Yeshua ensinou a Torá. Então nós concluímos que o gentio, ele deve guardar a Torá. É claro que quando um gentio ele inicia o seu processo de techuvá, não adianta dar para ele 300, 400, 500, 613 mandamentos de uma vez só.
Lembrando que muitos dos 613 mandamentos hoje são inaplicáveis. São regras relativas aos sacrifícios, ao templo. Então, são regras inaplicáveis. Mas não adianta nada, sei lá, eu pegar... alguém quer se converter. Seria contraproducente que eu pegasse, por exemplo, 300 regras, 300 mandamentos e dissesse: meu filho, do dia para a noite você vai ter que cumprir tudo isto. Ora, a pessoa não conseguiria. É muito difícil. Uma pessoa que está vivendo no paganismo, para ela mudar, isto é muito difícil. Então, o que em Atos 15 os emissários, os apóstolos fizeram? Eles deram um mínimo de regras para que esta pessoa se achegasse à fé nazarena, e com o passar do tempo, essas pessoas continuariam estudando a Torá, Atos 15, 21, e iriam incorporar outros mandamentos da Torá em suas vidas. E então, judeus e gentios, ambos estariam cumprindo os mesmos mandamentos da Torá. Eu digo isto e ressalto este ponto porque, por exemplo, eu já fui em congregação judaico-messiânica que na hora do almoço você vê duas pessoas, um está comendo alimentação kasher e o outro está comendo carne de porco, um do lado do outro. Aí o camarada diz assim: eu estou comendo carne de porco porque eu sou gentio, eu posso. Você que está do meu lado é judeu e não pode. Ora, isso por si só gera uma acepção de pessoas. As regras da Torá são para toda a humanidade. Eu já vi líderes messiânicos dizendo um absurdo, dizendo o seguinte: o judeu tem que cumprir toda a Torá, o gentio precisa cumprir somente 7 leis. Por quê? E esses líderes dizem: porque o judeu tem que ser mais santo que o gentio, porque o judeu ele é mais especial do que o gentio, porque o judeu ele é superior ao gentio. Ora, isto é um absurdo. No judaísmo nazareno, nós não fazemos acepção entre judeus e gentios. Nós seguimos a halachá de Shaul, de Paulo em Huromaiá, Romanos 11. Romanos 11, Shaul, Paulo, ele fala abertamente que o gentio que passa a crer em Yeshua, ele é enxertado na oliveira que é Israel. Então, pela fé, ele faz parte do povo de Israel. E se ele faz parte do povo de Israel, o gentio ele se torna um verdadeiro israelita, com todos os direitos e com todas as obrigações. Ele tem que ser tratado de forma igual. Existe uma congregação judaico-messiânica muito famosa, que eu não vou citar o nome, mas no site deles está escrito que os líderes, que a liderança somente é composta de judeus. Os gentios estão excluídos da liderança. Então essa congregação é uma congregação que acontecem coisas lamentáveis nela. Por quê? Porque os líderes são todos judeus, os gentios eles ficam no banco, eles ficam ao relento, eles ficam desamparados, eles são tratados como seres inferiores. E isto não agrada aos olhos do Eterno, porque, eu repito, o Eterno ele não olha judeu, ele não olha gentio, ele olha o ser humano. E ele quer que todo ser humano faça techuvá. E ao fazer techuvá, Romanos 11, o gentio ele é enxertado, ele se torna parte de Israel. E por isso ele tem que cumprir os mesmos mandamentos dos judeus, pois o Eterno ele trata todos os seres humanos de forma igualitária. Ora, abalizando este meu raciocínio de que judeus e gentios devem cumprir as regras da Torá, o rabino nazareno James Scott Trim, ele diz o seguinte: ele diz o mesmo que eu, judeus e gentios devem cumprir as mesmas regras da Torá. E James Trim diz: Yeshua foi judeu e cumpriu todos os mandamentos da Torá e ensinou que seus discípulos fizessem o mesmo. Então, os discípulos de Yeshua devem guardar toda a Torá e não apenas as 7 leis noéticas. Então, o rabino James Trim, com a erudição que lhe é peculiar, ele
coloca, ele explica dessa forma e eu concordo integralmente com as suas palavras. Em Bereshit, Gênesis 9, versos 20 a 27, a narrativa que Noah, ele planta uma vinha, ele se embriaga e que seu filho Ram, ele viu a vergonha de seu pai. Só dando uma explicação sobre isso, né, os rabinos eles dizem que esse olhar à vergonha de seu pai é que Ram ele atacou o seu pai e praticou um ato de perversidade sexual. Esta é a razão de Noah ele amaldiçoar o seu filho. Ou seja, não foi que seu filho apenas o viu nu, não é? Foi um ato grave. Ele atacou o seu próprio pai que estava bêbado e praticou um ato sexual com seu pai abominável e por isso ele recebeu esta maldição. Já estamos finalizando a Parashá. O último tópico que nós vamos abordar é o seguinte. Em Bereshit, Gênesis 10, versos 8 a 10, fala sobre a figura de Nimrod. Diz que Nimrod ele era um poderoso caçador diante do Eterno. Rashi e outros rabinos explicam que Nimrod convencia os homens com suas palavras enganosas e os incitava a rebelar-se contra Elohim. Ou seja, Nimrod era uma pessoa de muita lábia, que ele enganava as pessoas e levava que estas pessoas se revoltassem contra o Eterno, contra Elohim, e vivessem contra os mandamentos do Eterno. Por sua vez, o Sefer HaYashar escreve que Nimrod, no início, ele servia a Elohim, ele era um homem temente a Elohim, e por isso ele foi muito abençoado. Porém, com o passar do tempo, o orgulho e a vaidade tomaram conta de Nimrod, e Nimrod se tornou um rebelde e terminou criando um sistema religioso idólatra que arrastou multidões de pessoas. Nimrod ele reinou sobre Babel, sobre a Babilônia, e foi Nimrod que convenceu as pessoas à construção da Torre de Babel. Em português é chamada de Torre de Babel. Babel, em hebraico, é o mesmo nome de Babilônia e significa confusão. Então, vejam só este aspecto. Nimrod, ele cria uma falsa religião em Babel, Babilônia, e ele arrasta uma série de pessoas para esta falsa religião. Babel, Babilônia, é o símbolo de todas as falsas religiões. Tanto é que no livro de Guiliana, Apocalipse, há uma menção à Babilônia, a Babel, dizendo que Babel, Babilônia, é a grande prostituta que embriaga todas as nações da terra. E daí os teólogos discutem quem seria esta Babel, esta Babilônia. Os evangélicos dizem que a Babilônia é a Igreja Católica. Ora, a Babilônia não é só a Igreja Católica. A Babilônia é todo o sistema religioso que promove ensinos contrários à Torá. Qualquer religião que ensina contra a Torá está destilando o veneno de Nimrod, o veneno da Babilônia. Tanto é que o chamado, entre aspas, anticristo, né, que as pessoas chamam de anticristo, em grego, o nome do anticristo é anomos. Anomos, em grego, significa aquele que é contra a Torá, aquele que viola a Torá. Então, o antimessias, anticristo, entre aspas, é aquele que viola e ensina contrariamente à Torá. E isto faz parte do sistema babilônico, que não é só a Igreja Católica, repito, é todo o sistema religioso falso. Então, até mesmo no judaísmo messiânico, ou judaísmo nazareno, não importa. Se alguém se diz judeu messiânico, mas está deturpando as escrituras,
E, infelizmente, eu vejo muitos judeus messiânicos que distorcem as Escrituras. Ao distorcerem as Escrituras e criarem um sistema falso, e repito, esse sistema falso existe no judaísmo messiânico em muitas congregações. Esse sistema falso, ele faz parte de Babel, da Babilônia, da grande prostituta, que são todas as falsas religiões. Ora, então, como nós vamos ficar com a verdade? Ora, Guiliana Apocalipse, capítulo 12, verso 17, e capítulo 14, verso 12, deixa claro que o verdadeiro discípulo de Yeshua, ou seja, quem está lutando contra o dragão, que é Hassatã, que é Satanás, o verdadeiro discípulo de Yeshua que luta contra Hassatã é aquele que ele tem duas marcas. Ele guarda os mandamentos da Torá e testemunha Yeshua HaMashiach. Ou seja, a verdadeira religião ela é pautada em dois pilares. 1, observância da Torá. 2, crença, testemunho de Yeshua HaMashiach. Estes dois requisitos são requisitos cumulativos. Não adianta, então, alguém dizer que serve a Yeshua e viver de forma contrária à Torá. Eu conheço pessoas que dizem, eu sou servo de Yeshua, eu sigo Jesus, eu sigo Yeshua, sigo Jesus. Se essa pessoa diz que serve o Messias, mas vive de uma forma contrária à Torá, esta pessoa está vivendo no engano, na falsidade. Ela está vivendo dentro do sistema babilônico. Então, o servo de Yeshua, ele cumpre os mandamentos da Torá. Mas não só cumprir os mandamentos da Torá. Temos que cumprir os mandamentos da Torá não à luz do judaísmo rabínico, que também distorce as Escrituras, mas nós temos que cumprir a Torá de acordo com a interpretação que foi dada por Yeshua HaMashiach, pois Yeshua é a emanação do Eterno e por conseguinte, Yeshua é quem detém a correta interpretação de como nós devemos cumprir a Torá. Por outro lado, não adianta querer cumprir a Torá sem Yeshua HaMashiach. Eu vi um líder judaico-messiânico dizendo o seguinte, algo totalmente errado. Ele disse o seguinte, ora, para alguém ser salvo, basta cumprir a Torá. Yeshua não tem importância nenhuma. Cumpriu a Torá, o homem é salvo, ainda que esteja sem Yeshua. Ora, isto não é verdade. Basta lermos os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, o Novo Testamento. Existem vários e vários textos dizendo que a vida eterna somente vem por meio de Yeshua HaMashiach. Existem mais de 30 textos sobre isso. Eu vou citar apenas o mais famoso de todos, Yohanan, João 3,16, que diz, Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna somente vem por meio de Yeshua HaMashiach. O próprio Yeshua, em Yohanan 3, verso 36, disse, quem crê no Filho possui a vida eterna, mas quem desobedece ao Filho não verá a vida e permanece sujeito à ira de Elohim. O próprio Yeshua foi claro que quem o negasse não obteria a vida eterna. Então, repetindo, Guiliana, Apocalipse 12, 17 e 14, verso 12, Guiliana, Apocalipse é firme no sentido de que o verdadeiro discípulo é aquele que guarda os mandamentos da Torá, mas dá
o testemunho de Yeshua HaMashiach. Logo, não há salvação sem Yeshua HaMashiach. Por mais que alguém diga que cumpra a Torá, se esta pessoa rejeita Yeshua, ela está rejeitando o próprio Eterno. Porque Yeshua disse que a vida eterna vem por meio dele. Quem crê no Filho, crê naquele que o enviou, que é o Pai. Contrário senso, aquele que rejeita o Filho, aquele que rejeita Yeshua, está rejeitando o próprio Eterno. Até porque Yeshua é o Eterno em carne. Rejeitar Yeshua significa rejeitar o Eterno, e por esta razão a pessoa não obterá a vida eterna. E por fim, a Parashá, ela termina descrevendo sobre a família de Avram, de Abraão. Por quê? Porque na Parashá seguinte, a da semana que vem, nós veremos que Avraham, ele é o fundador da verdadeira fé monoteísta. Ele é o patriarca da verdadeira fé. Então a Parashá, ela termina falando, introduzindo sobre a família de Avraham. E na semana seguinte nós começaremos a estudar sobre a vida de Abraão, o patriarca da nossa fé. Vamos orar. Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, nós te damos graça e pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para a verdade. Tire todo o sistema babilônico, toda a falsidade que possa tentar invadir os nossos corações e também tudo de errado que está instalado em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Rei dos Reis, a vivermos em santidade, a cumprirmos aos mandamentos da tua Torá e a testemunharmos o nosso amor por Yeshua HaMashiach, porque ele entregou-se voluntariamente para fazer acaparar a expiação pelos nossos pecados, e é pela emuná, é pela fé em Yeshua HaMashiach que nós obtemos a vida eterna. Eterno, nós pedimos que o Senhor possa abrir os olhos do nosso povo de Israel para que o nosso povo enxergue a verdade, e que o Senhor abra os olhos também de todos os gentios que vivem na Babilônia, que vivem em sistemas falsos, em sistemas contrários à tua palavra, que todos eles possam trilhar o caminho da Teshuvá, que todos eles possam voltar à fé genuína dos primeiros discípulos de Yeshua, e que nós possamos restaurar aquela comunidade inicial dos Talmidim, dos discípulos de Yeshua, que nós lemos no livro de Atos. Que o Senhor possa, Pai, restaurar o judaísmo nazareno, o judaísmo vivido por Yeshua, por Yohanan, João, por Yaakov, por Tiago, por Kefá, por Pedro. Eterno, restaura a comunidade dos Netzarim, dos nazarenos, tal como ela manifestava o seu poder, a sua glória, tal como tantos e tantos milagres eram feitos no início da nossa fé. Eterno, abençoa-nos, Pai, nesse Shabat, e que esta Parashá, ela não entre apenas em nossos ouvidos, mas que ela possa estar gravada em nossos corações. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.